Primeira coisa que eu queria dizer é que nós estamos vivendo num período fast food, que uma mensagem de mais de 3 minutos já deu, né? Porque é uma refeição enorme. E eu me lembro que eu gosto muito de escrever e o meu relacionamento com o Facebook é mais com textos. E um dia um irmão falou assim, olha, ele está tão longo, quando virar um filme eu vou assistir. Por quê? Porque tem que ser rápido, tem que ser bom, tem que satisfazer as minhas necessidades, então eu tenho um cardápio muito grande. E neste cardápio muito grande, o Celso foi muito moroso para começar a mensagem dele, não deu. Ou então a Giovana, às vezes, ela está falando algumas coisas que não estão me interessando, porque o que eu quero? Eu quero que isso seja bom para mim, que me satisfaça e está tudo bem. Veja como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus nas igrejas. Eu não estou criticando nenhuma igreja, estou falando da nossa situação como igreja. Hoje nós não temos período, por exemplo, de meditação, período onde não hajam barulhos, né? As pessoas estão andando na rua, elas têm um fone aqui para atender outro fone aqui. Se tivesse mais, acho que ela colocaria mais, porque é rápido e eu tenho que me comunicar, eu não posso ficar em silêncio. E nós estamos perdendo tanto a nossa essência de adoradores, de pessoas que se interessem de verdade pelo outro e pela mensagem, né? E o que eu posso te dizer a esse respeito é que você confie mesmo em Deus, porque se Ele não edificar, se Ele não construir a casa, em vão vai ser o nosso trabalho. Então nós temos que confiar no Senhor, Sim. Que algum dia a nossa mensagem, que me parece relevante, vai chegar a algum lugar. Giovana, eu queria também, você sabe, né, nós conversamos sobre isso, dar uma esquentada aí na nossa conversa, né? O que você acha dessa polêmica da Natura, uma propaganda que puxa para um lado contrário à nossa fé, a manifestação da igreja, dos irmãos? O que você está achando disso? Compartilhe um pouquinho com a gente. Oi, Celso, isso é uma saia justa, embora a gente, né, tenha conversado um pouquinho sobre isso. Celso, de todo o meu coração, eu vou falar algo que é muito particular e eu tenho até medo de entrar numa arena que eu não vou levar em frente. Será que o nosso papel é discutir esse tipo de coisa, por exemplo? Porque essa propaganda ela foi projetada para ter um tipo de resposta. Então, e essa resposta me parece que é um pouco premeditada. Então, se eu respondo a isso, eu estou entrando numa arena para que a gente possa ser visto como pessoas que são racistas, homofóbicos. Eu não sei exatamente, isso para mim é tão fora de questão. O problema é, será que nós temos tempo para discutir o que a Natura está fazendo da sua propaganda no Dia dos Pais, que a Avon vai fazer na sua propaganda no Dia das Mães? Será que este é um assunto que realmente, de verdade, Celso, deve nos interessar? Por exemplo, quando eu pego a história da igreja primitiva, as questões que eles tinham de estar vivendo num governo tão hostil, né, que perseguiu os cristãos, que matava a gente, né? Nero estava comendo o lanchinho dele da tarde com uma tocha humana, que era um cristão que estava sendo morto, né, por causa da vaidade de um governante tolo, sem temor. E, enfim, eles tinham questões tão profundas de vivência, de vida, de experiência, e de repente eu vejo a igreja se manifestando em redes sociais, palpitando o que a Natura está fazendo, o que o outro está fazendo. Isso não nos interessa, Celso, porque a igreja não é regida por esse tipo de pensamento, por exemplo. Eu não quero enquadrar ninguém, mas nós temos um outro reino, um outro rei, uma outra legislação, e nós devemos viver isto entre nós. Nós devemos viver isto como cristãos. E o que a Natura está fazendo, o problema é da Natura. Porque eu creio que isto é uma provocação e nós estamos agindo de acordo com essa provocação. Isso é uma grande bobagem, porque nós podemos, inclusive, entrar em
em questões de sermos vistos de uma outra forma, e nós temos tanto o que fazer. O que você acha? Então, você propõe, então, que, por exemplo, quando o cristão quiser mostrar a rejeição dele para esse modelo, ninguém é contra a opção sexual do outro. Não diz respeito a nós, né? Se a pessoa escolheu trocar de sexo como se isso fosse possível, o problema é dela, é uma liberdade que ela tem. Agora, eu acho que a gente não deve entender que ela é um padrão a ser seguido, que ela tem que ser um ícone numa propaganda como algo bonito a ser seguido. Eu entendo que é natural que o cristão queira reagir a isso, mas você está propondo uma reação silenciosa, por exemplo. Não vamos discutir, não consumimos aquele produto porque não nos representa e vamos nos preocupar com os temas espirituais que são importantes para aqueles que creem, para os cristãos, para a igreja. É mais ou menos isso que eu acho que você propôs. Eu creio assim, Celso, eu acho que a pior arma que nós temos, a melhor arma que nós temos em relação ao inimigo é rejeitá-lo, desprezá-lo. Então, eu desprezo isso. Eu não vou nem discutir isso, porque isso é completamente absurdo eu entrar numa discussão desta no momento em que as pessoas estão morrendo por causa de um vírus. No momento onde está acontecendo, por exemplo, uma perseguição terrível lá nos países muçulmanos. Nós temos coisas a fazer. Por exemplo, a nossa experiência como cristãos dentro desse planeta, eu acho que está muito acima das leis e das questiúnculas humanas. Então, por exemplo, as quebras dos paradigmas. É importante que eu discuta com o meu povo? Eu tenho uma legislação para fazer isso. Então, isso está errado? Evidentemente que está errado. Mas o fato de eu dar muita importância e muito ibope significa que isso, de alguma forma, está me atingindo. Por exemplo, eu vejo nas mídias sociais, Globo lixo, a Globo lixo, a Globo lixo. Bom, se a Globo é lixo, eu não vou saber o que ela está veiculando, não vou saber o que ela está passando, porque aqui ela entrou no modo soneca faz muito tempo. Então, eu nem discuto isso, e nem falo sobre isso. Nós temos questões, Celso. Nós temos questões importantes. Nós temos, por exemplo, a questão da injustiça social, né? do que está acontecendo em termos de justiça no nosso país. Deve ser tema das nossas pregações, da nossa oração. Nós devemos discutir a nossa experiência como igreja neste mundo, que não é simplesmente uma questão de não gosto desse padrão, eu vou criticar aquilo que está sendo feito, porque estão me chamando para uma arena que eu penso que eu não devo participar. Se ele for desprezado a tal ponto, isso não vai mais, então não vai ter mais o seu objetivo. O que você acha disso? Não, eu acho muito importante. Eu entendo que o cristão ele não pode se amoldar ao mundo à sua volta, né? Vou me adaptar. Se todo mundo gosta de Pablo Vittar e Anitta, eu vou gostar também. Eu entendo que não. A gente rejeita essas coisas para nós, né? Não serve para mim. E vejo mais ou menos dessa forma que você falou. Não preciso fazer alarde. É simplesmente uma opção minha. Não vou falar nada para ferir ninguém, para atingir ninguém. Eu simplesmente aquilo não serve para mim. E, eventualmente, nos púlpitos, o pastor que tem aquele dever de orientar a ovelha, ele vai falar, ele vai, às vezes, especular melhor esse assunto, vai tratar de alguns detalhes para orientar a ovelha. Mas eu também entendo que a gente não deve entrar num embate direto, porque hoje, como se diz aí, né, o pessoal do ódio está sendo fortalecido, né? Então, a gente tira o assunto do ódio quando a gente não odeia. Então, nós não podemos entrar nesse jogo e mostrar ódio pelos incrédulos, por aqueles que não têm a mesma fé que a gente, de jeito nenhum. Nós vivemos um padrão tão superior, Celso, assim, eu não quero, por favor,
é que o padrão que o Senhor veio nos trazer é de cima. Então, quando alguém me pergunta se é de direita ou se é da esquerda, eu falo, sou de cima. Porque quem está nas regiões celestiais, entronizados, consegue ver melhor essas relações, consegue não participar desse tipo de coisa. Vai chegar um momento, talvez, que a gente vai ter que participar. E eu creio que serão coisas importantes. Por exemplo, falando novamente da igreja primitiva, na época de Nero. Ela nunca parou para discutir política, por exemplo. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, por favor. Sim. Ela nunca parou para esse tipo de questão. A Bíblia fala, ela era uma igreja silenciosa. Ela andava fazendo bem a todos, pregando o evangelho. Ide. Este era o grande amor, a grande paixão da igreja, era a sua vocação de fazer discípulos. E hoje a igreja, então, evangeliza assim, Celso. Você está com problema no casamento? Vai na igreja, nós vamos orar por você. Você vai ver como Deus vai agir na sua vida. Então, vamos levar o pessoal para a igreja. A gente vai orar, olha, o pastor vai falar com você, você está com problema na sua área financeira? Não, a gente ora, Deus é o Deus de toda a prosperidade. Nós não estamos evangelizando, Celso, porque esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é, você está morto em delitos e pecados. Jesus veio trazer vida. Para isso, você precisa ser, ou pelo menos se considerar, que o Espírito Santo revele quem nós somos. Nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Porque a igreja precisa nascer outra vez. E ela não nasce porque ela está na superfície ainda do planeta. Sabe? Ela está discutindo a Ciotami lá, da Natura. Veja onde nós estamos. Quais são os frutos de arrependimento que nós temos realmente trazido, salgado esta terra. Deus não chamou a gente para ser caramelo da terra. Deus chamou a gente para ser sal. E sal é indigesto. Ele dói quando ele atua na putrefação de uma carne. Ele também dá gosto àquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu creio que o Dr. Shedd falava algo que é verdade, Celso. Ele dizia que a igreja primitiva tinha 3 quilômetros de distância e 300 mil de profundidade. E que a igreja atual tem milhares de quilômetros de distância e 2 dedos de profundidade. Eu creio de todo o coração que nós precisamos rever a nossa vida, o nosso credo e mergulhar em Deus. E Deus vai nos levantar com propostas interessantes, eu creio, com palavras de conhecimento, para a gente elucidar. Nós somos a luz deste mundo. Amém. Uma luz não pode se prestar a ficar discutindo a genitália, o que a pessoa faz, o sexo das coisas. Isso para mim é tão... Meu Deus, eu falei, meu Deus, eu quero avançar. Celso, nós precisamos avançar. É colocar a luz debaixo da mesa. Você está dizendo que a gente discutir esse tipo de assunto com muito interesse é colocar a luz embaixo da mesa e ela não brilha porque ela se rebaixou e está deixando de cumprir o papel. Eu quero dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse o Senhor Jesus. E você citou a palavra, e a palavra de Deus ligou aqui o meu coração de que é ela que vai transformar, ela que vai modificar, ela que vai evangelizar as pessoas, trazer as pessoas para uma nova vida em Jesus Cristo. Você sabe que eu estou observando aqui alguns comentários, a Cleide Costa, a Ana Lúcia Augusto, elas estão mais ou menos na sua linha. A doutora Ana Lúcia Augusto é uma advogada importante lá da UAB, ela está na sua linha, ela diz que o mal acaba morrendo por si mesmo. Nós temos que promover o bem, fazer as coisas que... Nós estamos acima dessas questões, Celso, porque o que nos querem, na verdade, é levar para uma arena que não é o meu credo isso aí. Não tem nada a ver com isso, que é o que você fala. Eu quero mais que ela se converta, que o outro se converta, mas a proposta é outra. Enquanto a gente estiver nessa superfície, nós vamos começar a falar que a Globo é o lixo, mas ninguém desliga. Então, eu não consigo entender o cristão. Aliás, eu não consigo entender muita coisa da igreja. Você falou uma coisa interessante. Você citou um versículo que diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir.
E Jesus disse, eu vim para vos dar vida. Significa que a vida é um antídoto para a matança, para a destruição e para tudo. Nós temos um antídoto. E esse antídoto não está sendo usado. Por quê? Porque a gente está discutindo o projeto da Natura, que é caríssimo, inclusive, que eu não consumo os produtos, enfim, sobre o Dia dos Pais, tendo a mensagem que nós temos. Isso, para mim, é o fim do mundo. Então, é o que o Senhor falou, quando Paulo fala, vocês já foram entronizados nas regiões celestiais. Vocês já estão em tronos. A oração de vocês deveria ser de cima para baixo. Repreender coisas ruins deveria ser de cima para baixo. Nós temos algo que Satanás não tem, Celso. Nós temos um corpo. Deus deu as relações de domínio para o homem. Este homem caiu. Nós demos para alguém que, para se comunicar, precisa da serpente, daí precisa de Judas, vai precisar do anticristo. E nós temos algo que ele não possui, que é a exócia. Não é só poder, nós temos autoridade. Nós estamos aqui no planeta para exercer autoridade, representando o reino, não é implantando o nosso. Então eu vejo, Celso, por exemplo, as mensagens de hoje. Eu estava ouvindo John Bevere esses dias, ele diz assim, a igreja está criando impostores, porque nós não estamos dando espaço para arrependimento, para oração contrita, para dizer, Senhor, eu dependo de você. Nós estamos comendo o fruto da independência, fazendo o que a gente quer da vida. Os nossos cultos se transformaram num grande show para os talentos. Então, o púlpito, para mim, é simplesmente a manifestação da minha sabedoria, do meu talento, e nós não estamos vivendo nada do que o Senhor nos propôs, para que a gente fosse submisso a Ele, para que a gente ouvisse a sua voz. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu tenho certeza que a voz de Jesus não discutiria isso. Ele se calaria como ele se calou perante Pilatos. Ele não tem o que falar nesse sentido. Nós estamos justificando demais um mundo podre. Então não dá para entrar nisso. Nós temos é que manifestar a vida, a ressurreição e a vida. Somos filhos dela. Somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, acho que as nossas discussões deveriam ser extraordinárias e não tão ordinárias como tem sido. A meu ver, me perdoa, estou pregando aqui, me desculpe. Não, completamente pertinente a sua colocação, Giovana. Giovana, você sabe que eu fiz um vídeo recentemente onde eu falo dessas pessoas que desejam o mal das outras, e então elas dizem assim, por que não morrem? E ficam desejando a morte e tal. E eu tento mostrar na Bíblia que, espiritualmente, elas estão completamente equivocadas, porque a Bíblia fala que a palavra de maldição é como um pássaro, né? E que, se ela não encontrar pouso, ela volta para quem falou. Então, eu mostro como essas pessoas se arriscam, né, contra essa lei espiritual. E eu também coloco no final do vídeo que, quando a pessoa não se defende, Deus vai lá e age. Deus, ele intervém. Então, está mais ou menos de acordo com isso que você e outras irmãs estão colocando, que a gente não precisa ser tão reativo com relação a esses assuntos, porque Deus vai dar um jeito. É isso, Giovana. Então, podemos ficar tranquilos. Eu penso assim, Celso, nós temos aquela coisa, a gente tem muito que fazer e estão nos chamando para brincar de amarelinha, e nós temos muito o que fazer. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da palavra, que eu acho que foi muito pertinente, porque nós somos chamados a proclamar, não é? Usar o Querigma. verbo. O grande querigma. Nós somos chamados, por exemplo, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Então, a nossa palavra, ela atinge regiões, ela cria tronos. Então, por exemplo, se você entra na presença de Deus com louvor, com ações de graça, como diz o Salmo, né? Entrai nas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Então, você está entronizando a Deus. Agora, quando você fala palavras de murmuração ou contra alguém, ou praguejo, a quem nós estamos entronizando? Então, por exemplo, o meu marido estava falando, ele está lendo um livro de físicos e teólogos dizendo que a menor partícula
não é mais o átomo, que a menor partícula, ela É o quarto. que é a partícula do som, a vibração. Isso significa que Deus realmente fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas olha que interessante, em Gênesis, o Espírito pairava, certo, Celso? Certo. E ele não fazia nada, até Deus falar. E disse Deus haja. E viu Deus que era bom. Deus só viu depois que ele falou. E nós temos tanto poder na nossa oração, nas nossas declarações. Mas a gente quer ver porque a gente quer ver. A gente é ungido. Aliás, Deus está aí para me abençoar. E não é assim. Né? Nós temos que... A nossa boca ela precisa estar exatamente falando aquilo que Jesus fala. Por quê? Porque ele é o meu verbo. Eu encarnei o verbo encarnado. E ser cristão é exatamente encarnar isso. Né? Deixar com que isso realmente reja as suas emoções, a sua mente. Por isso que Paulo fala muito sobre a questão de transformar a nossa mente. Porque a minha palavra é aqui, né? Ela reflete o meu coração, os meus pensamentos, aquilo que eu estou engendrando, maquinando. E eu creio, Celso, que nós não devemos desejar a morte absolutamente de ninguém, porque Deus não tem prazer na morte do perverso. Mas nós devemos desejar aquilo que Deus deseja. Antes que ele se converta, né, Giovana? Deus não tem prazer na morte de ninguém, do incrédulo, antes que ele se converta. Celso, eu tenho buscado, por exemplo, inspiração nas Escrituras, em Deus, e, de alguma forma, responder a algumas questões que eu creio que são questões existenciais, né? A filosofia tem três vertentes: por que eu estou aqui, quem sou eu e para onde eu vou. Nós, o povo de Deus, temos questões: por que o justo sofre, por que eu fazendo o bem eu sofro, por que os maus prosperam. A mesma questão de Asaf no Salmo 73. É o que eu falo: você escolhe do jeito que você quer sofrer, porque o sofrimento vai fazer parte da nossa experiência aqui na Terra. Mas a gente escolhe a maneira como a gente quer sofrer. Se você quiser sofrer como injusto, como ladrão, não, você sofre como ladrão, como injusto. Se você quiser sofrer como justo, aquele que faz parte do sofrimento de Jesus também faz parte da sua glória. Então nós temos, praticamente, o que eu falo é sobre isso. Nós temos duas maneiras. Deus nos chamou para duas coisas. Primeiro é crer no Senhor e depois é sofrer pelo Senhor. Mas essa parte nós abolimos. Então, por que o sofrimento é importante? Ou como nós devemos passar por ele? Porque faz parte, ninguém vai ficar longe. Então, trazendo um pouco de respostas a essas perguntas que eu acho que são relevantes para nós, não é? Nosso relacionamento com a Trindade, por que nós não temos um relacionamento profundo com a Trindade? Por que nós não estamos mergulhados em verdades mais profundas? Por que as nossas questões são tão, sei lá, desimportantes, por exemplo? Mas então é mais ou menos isso que eu tento abordar. E você, Celso, me fala um pouco das suas... Então, você sabe que eu gosto muito também de aprofundar, de debater esses temas mais profundos, mas eu sou um consumidor do YouTube também. Eu também assisto, também vejo pessoas falando sobre neurociência, autoconhecimento. Eu acho interessante. Você quer ter sucesso na vida? Eu quero ter sucesso. Eu, às vezes, assisto esse tipo de vídeo e eu notei que existe uma falta de profundidade nessas mensagens. Então, por exemplo, o palestrante ele fala assim: seja grato, né? Agradeça, faça isso, faça aquilo, mas eles não explicam o porquê. Ele não mostra o que é a gratidão, qual é a ética de Deus, que é a ética da gratidão, contra a ética do lucro, que é a ética do mundo. Não existe um aprofundamento. Então, às vezes a pessoa ela assiste aquele vídeo, ela não atinge aquele objetivo, ela não consegue implementar uma mudança de comportamento, ela fica frustrada. Então, eu percebi que havia uma lacuna, um lugar onde a gente
entrar e falar desses mesmos assuntos relacionados ao crescimento pessoal. Eu tenho uma série chamada Crescimento Pessoal, onde eu abordo esses temas, mas eu explico esses temas à luz da Bíblia, com a linguagem que o cristão está acostumado. Então, esse é o meu projeto mais recente. Eu tenho tido um bom feedback, como a gente fala, um bom retorno, né? Algumas pessoas falam, puxa, eu estou gostando, né? Porque a gente quer ouvir coisas assim para mudar, para levantar o astral, mas às vezes quem está falando, quem está pregando isso, não são pessoas que têm um fundamento cristão, elas não explicam, elas não entendem as questões do espírito, né? Eu não, quando eu falo do espírito, alma e corpo. Eu procuro abordar o tema da tricotomia, mostro onde está na Bíblia, defendo essa posição, também falando um pouquinho de filosofia, né? O monismo, o dualismo, o pluralismo. Então, eu estou tentando entrar, lógico que eu tenho os vídeos, as pregações mais espirituais, mais profundas, mas estou tentando entrar nesse segmento para ter uma alternativa também para esses cristãos, não só evangélicos, mas os católicos, todos aqueles que creem em Jesus, nas coisas de Jesus de alguma forma, para que eles possam buscar esse crescimento pessoal, buscar o sucesso, buscar, mas dentro de uma linguagem que ele entenda. Então, eu falo que não é a riqueza que a gente busca, é o shalom. Shalom é saúde, paz, bem-estar, segurança e também prosperidade. É algo mais amplo. Então, estou iniciando, né, uma série ministrando nessa área. Esse é o projeto assim, mais de momento que eu tenho investido. E, inclusive, hoje chegou do editor um vídeo que eu vou falar sobre a Shalom. Eu gostei, ficou muito legal. Você que está aí nos assistindo, não perca. Assista no canal do Pastor Celso Gioia esse vídeo sobre Shalom. E você, Giovana, o que você está para lançar aí que você recomenda para o pessoal? Ou você faz assim mais aquilo que o Espírito move? Como é que você trabalha nessa questão? Assim, as nossas lives que a gente sobe, meu marido que sobe para o YouTube, são lives que eu comecei a fazer nos domingos, porque a nossa igreja ela fechou por causa da pandemia, então era uma mensagem rápida e no final nós tivemos, enfim, algumas pessoas que começaram a nos seguir lá no Instagram. Mas eu queria lançar alguns desafios agora para você. Lança. O primeiro desafio é, por exemplo, ter muito claro, por exemplo, o que é sucesso. Então, na parábola, que não é uma parábola do rico e do Lázaro, que o rico teve tanto sucesso e, no final das contas, Lázaro ficou com o sucesso que permaneceu. Eu estou falando isso porque a gente tem uma mentalidade muito corporativista, achando que sucesso são os resultados aqui nesta área, ali nesta área. E realmente não, né? Eu creio que nós precisamos ter claro isso, porque aquilo que Deus fala com Josué no capítulo 1, ele diz assim: você vai ter que ter muito cuidado, Josué, para fazer realmente obedecer todas as palavras do livro desta lei, porque assim você fará prosperar o seu caminho e terá sucesso o seu projeto. Ele tinha um chamado muito difícil. Eu não sei se você tem noção do que era 12 mil pessoas no deserto indo para Canaã. Como isso era organizado depois do Rio Jordão, o que ele faria exatamente. E Deus deu a ele uma dica muito interessante sobre o sucesso e sobre obediência à palavra de Deus. Por quê? Porque nela tem princípios eternos de prosperidade e sucesso
não sei se nos moldes desse sistema que a gente está vivendo hoje, mas nos moldes eternos de Deus. E ele foi um homem que foi muito bem sucedido, embora ele tenha tido tantas lutas que eu não queria estar na pele dele um dia sequer. E o mais interessante é que Moisés, como grande líder da nação, tinha 2 filhos. E é claro que nós temos um relacionamento um pouco dinástico, né? Vamos deixar para o meu filho, agora é... Não, Deus escolheu um servo. Puxa, então nós temos outra dica de sucesso. Esse cara serviu, ele era quem levava a mochila de Moisés. Mas ele estava junto quando Deus se manifestava, ele ouviu os assuntos, ele ouvia como era, aquilo foi apaixonando, né? Tornando a alma de Josué apaixonada por Deus. E Deus escolhe um servo, sem expressão alguma, um homem que teve a ousadia de chegar para os 12 espias, o Caleb, falar assim, não, vamos lá agora. Eles vão ser como pães, esses inimigos. Vocês estão loucos, Deus estava com a gente até ontem. Ele não mudou, todo mundo se acovardou e eles não, e eles receberam o seu quinhão da herança. Então, por exemplo, um sucesso que vem de graça, o judaísmo ele é interessante. Ele fala sobre autoestima. Nós temos que ter autoestima. O judaísmo erradicou isso, já que você falou de Shalom. Porque ele diz, nós não temos nada para sermos estimados. Mas nós somos amados por Deus. Então, se eu não tenho nada para ser estimada, como eu devo viver a minha vida diante de Deus? Com tanta gratidão, com tanta alegria por Ele ter me escolhido. Este é o meu sucesso. O grande sucesso do homem é ele ser aceito e amado por Jesus. O grande sucesso do homem é ele escolher, mesmo sofrer alguns danos, por causa da sua fé. Isso é um grande sucesso que a gente poderia falar um pouco, Celso. Então, eu procuro trazer essas pessoas que estão um pouco iludidas e se você olhar no YouTube, em outras mídias, é dinheiro que eles falam. Eles não falam nem sucesso, nem... É dinheiro, é riqueza, é poder, trabalho 4 horas por semana. É uma pregação bastante direcionada, mas buscando atender esse desvio do coração da pessoa de querer dinheiro como solução dos problemas. Eu tento fazer, em vez de fazer uma negação, tire isso da sua vida, eu procuro puxar um pouquinho no sentido da nossa. Então, eu começo falando, olha, riqueza não pode ser o seu objetivo. Isso é muito pobre você buscar riqueza. Na verdade, é de uma pobreza enorme você só pensar em enriquecer. E aí eu mostro o sentido da palavra shalom, ele é muito mais amplo do que paz, né? Shalom é paz em hebraico, mas é também saúde, é também bem-estar, é também abundância, no sentido de integridade, de estar bem provido em todas as coisas. Então, eu creio que eu tenha autoridade, como você falou, para falar sobre isso, porque eu mantive a minha família unida, eu tenho a minha saúde perfeita com 60 anos, eu me sinto seguro e a minha forma de falar espelha essa segurança, eu tenho boas condições, né, de sobrevivência. Então, eu acredito que eu tenho autoridade para mostrar, abrir esse leque, tirar a pessoa da ilusão das finanças e começar a olhar um pouquinho, ainda não da forma espiritual profunda que a gente precisaria, mas se a pessoa começar a olhar para a família, começar a olhar para a saúde, às vezes ela deixa um vício por causa da saúde, ela deixa o adultério por causa da família. Então, eu sei que é um caminho mais, vamos dizer assim, mais próximo,
não tentando colocar uma oposição muito forte, mas é a didática que eu senti de Deus para trazer pessoas que estão um pouco mais longe, elas estão mirando em alvos errados, equivocados. E não estou indo para o confronto, né, para o golpe frontal, mas tentando puxar, vai puxando, para a pessoa ter uma outra visão. É esse mais o meu projeto mais recente. Mas vamos esquentar de novo, então, Giovana, porque o pessoal acho que está querendo que a gente dê uma polemizada aqui, porque não sei se vocês conhecem a Giovana, mas a Giovana sempre foi polêmica. Ela sempre foi uma defensora muito firme, muito determinada das coisas de Deus, e nunca fugiu, né, de enfrentar as dificuldades, a nossa cruz, como você falou, né? Nosso sofrimento é carregar a nossa cruz. Então, você falou um pouquinho da postura um pouco superficial da igreja e tal. Como a igreja deve agir, então, com relação a essa polarização política? Você percebe que a coisa está ficando bem acirrada. Né? É A contra B, B contra A, preto contra branco. Então, como que nós devemos nos comportar? O que você recomenda aí para nós, Giovana? Eu recomendo que a gente leia novamente o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é muito interessante, porque Jesus dá ao homem a proposta dele de felicidade, de plenitude. E ele começa de uma forma muito linda, ele fala bem-aventurados os humildes. Os humildes ou pobres de espírito, eu não gosto muito do pobre de espírito, porque a gente vê muito, aquele lá é um pobre de espírito. Sempre quando me falam assim, aquele lá é um pobre de espírito, eu falo assim, puxa, então ele é um cara maravilhoso. Abençoado. Assim, o pobre de espírito é aquele que se sente esvaziado do seu próprio significado. Porque está buscando em Deus o seu próprio significado. Então, o referencial de valor, de como eu funciono, não está em mim, mas está nele. Aí Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, qual é a nossa função hoje, Celso? Eu tenho uma função e eu tenho uma visão muito clara com relação a essa polarização. Eu estou de um lado, com certeza, mas eu não estou desse lado. A gente está um pouco mais acima. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, pacificar, com aquilo que nos é dado a pacificar. Nós temos um instrumento muito grande para você destruir as guerras, que é a oração. Nós temos armas poderosas em Deus para destruir todo sofisma que se levantou contra o conhecimento dele. Então, nós temos coisas a fazer. Eu tenho orado, nós temos orado, eu e meu marido, até altas horas aqui, a respeito dessas coisas. Como a gente pode ser útil? Como que a gente pode, por exemplo, pacificar isso? Porque eu creio que esta é a função da igreja, trazer um reino, que é um reino de alegria, de paz e justiça entre nós. E quando eu vejo pessoas se atracando, eu vejo pastores se atracando com outros pastores, é uma coisa tão... Eu falei, como é que eles podem perder este tempo e ser este tipo de modelo? Então, quando você fala, Celso, para mim, que você é um modelo, eu sei que é. Conheço sua vida há muitos anos. Sei da sua carreira, da sua honestidade. Então, você é um modelo. Graças a Deus por isso. Obrigado. Então, nós, por exemplo, nós devemos nos levantar como modelo e reler o Sermão do Monte, os pacificadores, os humildes, aqueles que são mansos de coração. Então, nós temos algo para acrescentar neste momento, e eu creio, Celso, que nós viemos ao mundo para viver este momento que a gente está vivendo. E nós Giovana, não podemos... Olha só que o José Roberto Raimundo, que é meu primo querido, ele falou, e ele falou com relação ao sucesso, mas encaixou muito bem com o que você falou. Ele disse assim, se você quer felicidade, dê felicidade ao seu próximo. Olha que interessante, ele trouxe o nosso debate para a relação bilateral
Sim. onde a gente tem que dar mais do que receber. Olha que interessante. Eu acho que está mais ou menos de acordo com essa direção que você estava dando, né? Sim, por exemplo, as pessoas vão se casar para serem felizes, não é, Celso? Quantos casamentos você já fez, quantos casamentos nós já fizemos? Então, se alguém se casa para ser feliz, vai ser infeliz para o resto da vida. Porque você se casa para fazer o outro feliz. Você se casa para o outro, não para você. Nós não fomos chamados para viver para nós. Nós somos chamados para vivermos para o outro. Vamos pensar, a gente pode estar acabando, eu só queria falar com você a respeito da Trindade, pensar um pouco sobre isso. Olha que lindo, que tem a ver com seu primo. Como é o nome do seu primo? José Roberto. José Roberto. Ó, Zé Roberto, eu vou falar para você que eu acho que vai ser legal. Quando Jesus esteve aqui, ele fez tudo que o Pai queria. Ele foi submisso, ele dizia assim, em João 8, olha, eu só estou falando isso porque eu ouvi meu Pai falando. Eu só estou fazendo isso porque eu vi meu Pai fazendo. Nos últimos tempos da sua vida, ele fala, Pai, glorifica agora o teu nome, como teu filho te glorificou, a ti. Então, Jesus viveu de tal forma para o Pai, não pensou nele, foi obediente até a morte de cruz. O Pai foi tão amoroso com o Filho, que vive para o Filho. O Espírito Santo vive para Jesus. Jesus vive para o Pai. O Pai vive para o Espírito Santo. Ninguém vive para si. Quando a gente fala de Trindade, nós estamos falando de uma comunidade perfeita. Que cada um vive para o outro, para o bem do outro. João 17, Jesus, ele ora pela nossa unidade, dizendo, Pai, eu quero que todos sejam em mim, assim como eu sou em ti. Para que a gente não viva para si mesmo, porque nós somos egoístas e maus. Mas quando você vive para fazer a felicidade do outro, Zé Roberto, você vive melhor. Você sabe, a Nininha Mac aqui, que é a doutora Irma Maceira, professora de Direito, ela está aqui conosco, ela falou assim, o sucesso depende de cada um de nós, respeitando o próximo, ou seja, ela entende que se você respeita o próximo, você pode chamar aquilo que você está desfrutando de sucesso, de algo bom. Sem o respeito, né, ela está dando a entender que não. Dr. Marcelo Rossi também, um grande advogado na área de direito imobiliário, ele falou qual a relação entre o egoísmo e a fé, né? Ele está querendo que a gente aborde um pouquinho esse tema, egoísmo versus a nossa fé. Como que aquela pessoa que tem fé, o cristão, deve trabalhar na área do egoísmo? Egoísmo é uma pessoa que vive em torno de si mesmo. Eu digo que nós precisamos quebrar alguns tipos de idolatria. A maior idolatria hoje que eu conheço é o espelho. Nós temos egolatria. Então, por exemplo, a minha fé faz com que eu pense muito mais nos que sofrem. A fé que proposta por Jesus faz com que você seja útil para o outro. Jesus disse que nós somos a luz, não é para me encher de glitter e falar, ai, como eu sou linda de luz, é para que eu possa iluminar o caminho de alguém. É para que eu possa dar a minha vida por alguém, assim como alguém deu a sua vida por mim. Então, a fé ela é completamente contrária ao egoísmo. Porém, nós estamos vivendo num momento da igreja muito centrado em si. Então, o que a gente ouve na igreja? Você é ungido. Deus te escolheu, vá e faça e receba, e aquela coisa, aí a pessoa começa a querer a fé para si, e é um comportamento tão estranho na igreja, de paz do Senhor e tchau, paz do Senhor. Nós temos um bando de irmãos na igreja, temos poucos amigos. Amigos para rasgar o coração e falar, tem uma área aqui que está ruim, me ajuda. Nós temos poucas pessoas porque nós não somos gente doadora, nós somos egoístas. Mas a fé proposta biblicamente, ela tira o foco de mim e ela deixa para você. Posso falar a última coisa só, Celso? Tem um texto que eu gosto muito nas Escrituras, Efésios 5, que fala como se encher do Espírito Santo. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor, né, aquela coisa, de repente fala assim, submetei-vos uns aos outros. Eu falei, mas por que está esse texto aqui? Paulo levou, não é possível que ele possa, depois de uma coisa tão grande, eu vou ficar cheio do Espírito Santo, submetei-vos uns aos outros.
Eu falei, não. E quando você está cheio, você considera o outro maior do que você mesmo. A minha glória está em aplaudir a sua. Então eu oro por você de verdade, Celso. Quero o teu bem. Quero o bem da sua mensagem, quero o bem da igreja, porque nós somos um no Senhor. Um no Senhor. É isso. Eu vejo essa questão, às vezes, do cristão, ele entrar nessa vereda do egoísmo, porque a gente vem de uma cultura que sempre idolatrou a pobreza. E o brasileiro ainda tem um pouco disso, né? Você põe um filme nas mídias sociais que o coitadinho está precisando, um monte de gente corre lá para ajudar o coitadinho. Então, é um pouco da idolatria da miséria, da pobreza. As pessoas têm um pouco de vergonha de ser bem-sucedidas. Então, muitas pessoas tentam sair dessa carga negativa e elas se colocam radicalmente do outro lado. Então, a gente tem esse papel de tentar trazer para o meio aqui algo equilibrado, nem idolatrar a miséria, nem idolatrar a riqueza. A felicidade, o sucesso está em você ter equilíbrio, né? Uma coisa que eu falo também no meu vídeo, num dos meus vídeos, Jesus disse: os pobres sempre os terás convosco, né? Ou seja, a pobreza nunca vai terminar. Então, o que Deus tem para o pobre? Se riqueza é a única coisa boa e Deus não tem riqueza para o pobre, Deus não tem bênçãos para o pobre? Não, você está equivocado. O sucesso de uma pessoa pobre é ela estar bem de saúde, com a família, bem no seu trabalho também, se sentindo bem, segura, porque ela está com Cristo, ela é uma seguidora de Jesus. Então, é essa a proposta, né, de equilíbrio e de amplitude, a gente não ficar só naquilo que o mundo fala, porque o mundo fala um monte de coisas que não fazem bem para a gente. Mas já estamos caminhando para o final, Giovana. Até que foi rápido, né? Foi. Você quer dizer aí as suas últimas palavras, falar um pouquinho do seu trabalho, ou dar uma palavra para o povo aí, que você sentir no espírito, na liberdade. Bom, eu me senti muito honrada, né, Celso, por você me chamar, doutor Celso. Muito obrigada. É muito bom pensarmos juntos. Você sempre me incentivou, né, em novas vertentes. Isso sempre foi muito bom para mim, a Mirinha também. Eu agradeço a Deus por vocês e que a gente possa levantar esses temas, né, tão relevantes para a nossa vida. E eu creio que Jesus disse que aos pobres é pregado o Evangelho. E nós temos que amá-los e amar o rico, porque o amor não conhece fronteiras, não conhece divisões sociais. Nós estamos aqui para amar e para servir, tanto pobre quanto de classe média, o rico, isso pouco importa. Infelizmente, a gente escolhe as pessoas pelo bolso que elas possuem, eu creio que não é o seu caso, nem o meu, nunca vai ser, em nome de Jesus. Mas Jesus disse que se nós dessemos um copo de água a um pequenino que é pobre, por amor dele, nós receberíamos galardão. Então, o que eu quero convidar a todos os que estão nos assistindo é ter uma vida um pouco mais doadora, uma oração que não seja tão centralizada no meu próprio progresso, mas que eu possa também ter compaixão, né, com o que aconteceu, por exemplo, agora com Beirute. Eu chorei bastante, nós ficamos muito tristes por tudo isso. Então, vamos pensar como Jesus pensou em nós e viveu para nós. E lavou os pés de Judas na última noite, dizendo assim: vocês não estão entendendo nada do que estão fazendo, mas um dia vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Esse é o projeto, esta é a proposta.
e vamos em frente. Muito obrigada por este tempo, Celso. Imagina, foi um prazer, Giovana, foi muito gostoso também, gostei muito. A Esther, nossa querida irmãzinha Esther, falou que bênção essa dupla, né? Tá nos incentivando aí. O- a doutora Irma Nininha aqui, ela pôs que pena, já terminou, gostou, né, da nossa conversa. Agora nós vamos fazer a volta lá, né, Giovana? Você vai me chamar de lá e eu vou participar, né, Sim, com o seu vai ser um... pessoal e a gente vamos desdobrar aí os temas, os assuntos. A nossa proposta é, a gente não tem papa na língua, né, Giovana? A gente fala, lógico, com amor, não querendo agredir ninguém, não querendo criticar ninguém, mas vamos falar a verdade. Vamos falar aquilo que traz vida, aquilo que acrescenta na vida das pessoas, e não ficar olhando para as coisas ruins, porque isso leva a gente para baixo, né? Então, quero agradecer a todos. A minha queridinha Mariana também apareceu aqui, falou: ah, que pena, passou rápido. Agradecendo a todos. Oi. Teve só uma coelhinha sua, eu acho, que perguntou como falar sem magoar. Eu posso só terminar com isso? Sim, pode. A forma, Silvia, acho que é Silvia, não sei, a forma com que a gente fala é tão importante quanto a nossa mensagem. Então, estava um cego na rua pedindo com aqueles cartazes, veio uma menina que estudava na USP e deu uma burilada no cartaz e deixou o cartaz lá com ele. No dia seguinte foi lá e viu que ele estava muito feliz. Ele falou: o que você colocou aqui? E ela falou assim: eu sou cego e eu não consigo ver as flores. Porque era um momento de primavera. E aquela mensagem fez com que aquelas pessoas pudessem ajudar uma pessoa que não conseguia ver as flores na primavera. Então, eu não sei se é Silvia, não sei, falar tudo em amor. Isso deve ser a nossa conduta sempre. Amém, Celso? Amém. Amém. Então, obrigado a todos os amigos aí, aos irmãos, aqueles que nos assistiram. E pedimos, né, curtam o nosso, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho, né, aquilo de sempre. Mas você sabe, fazendo isso, você está incentivando e está nos levando a levar essa palavra para outras pessoas que estão precisando também. Então, muito Amém. obrigado a todos. Querido, muito E até obrigada. mais. Até.